seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluias. Em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluias, glória a Deus. Abençoa ali, Senhor, cada casa, cada lar, Senhor Deus. Aleluia. Abençoa cada um, Senhor, que está assistindo agora, Senhor, que está ali na sua casa, no seu lar, Pai. Abençoa, Pai. Aleluias. Aleluias. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino, agora, pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino, da glória, pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós abençoamos, Pai, a cada pessoa que está assistindo agora, Senhor, cada casa, cada lar. Meu Deus, em nome de Jesus te pedimos, Senhor, que
Que o Senhor possa entrar mesmo em cada residência agora, manifestando a Tua presença. Eu sei que o Senhor já está aí, Pai. O meu pedido com humildade no meu coração, é que o Senhor manifeste essa presença na vida dos Teus filhos, Pai. Que cada um possa mesmo, Senhor, sentir essa presença, Pai, inundando ali, Pai, essa presença que estamos sentindo aqui agora, Senhor, possam sentir ali, Senhor, nas suas casas, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa os Teus filhos e filhas, fala conosco, fala ao nosso coração. Nós queremos muito, Pai, ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos muito, desejamos ouvir a Tua voz, porque quando o Senhor fala, a nossa fé é manifestada dentro de nós. Quando o Senhor fala, Pai, a nossa fé ela é ativada no nosso coração. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Senhor, abençoa. Nós somos carentes, precisamos de Ti e do Teu amor sem fim, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado, Douglas. Obrigado, Regi. Deus abençoe cada um. Queridos, bom dia, né? Você que está aí agora na sua casa, eu tenho uma palavra para compartilhar com você, né? Deus falou no meu coração desde ontem, né? Falando já no meu coração, no início já desse dia, né? De madrugadinha, Deus falando comigo. E eu quero transmitir isso que Deus falou comigo no seu coração. Eu quero falar sobre uma fé que é condicional e uma fé que é intencional, né? O que é uma fé que é condicional? É uma fé que ela é condicionada pelas circunstâncias. Tudo é fé, mas existe uma outra fé que ela já é determinada. É uma fé que ela não depende das circunstâncias. A fé circunstancial, a fé condicional, o que ela faz? Ela fala assim, eu creio, mas, aí tem um mas alguma coisa. Não, eu creio, mas só que agora não dá. Eu creio, mas só que eu não tenho condições. Eu creio, mas isso talvez não seja possível. Eu acredito que Deus pode, mas que seja feita a vontade dele. Eu creio, mas, sempre tem um mas. Se a sua fé tiver um mas depois dela, é uma fé que ainda precisa de amadurecimento. Se a sua fé ela tem um mas, um porém depois dela, queridos, ela precisa do que? Ela precisa de um amadurecimento, porque ainda é uma fé, isso é importante, né? Mas é uma fé que ainda está dependendo de algumas circunstâncias, de algumas condições. Eu tirei aqui um texto da Bíblia para a gente começar, né? Está em Hebreus capítulo 11, né? Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Olha só, eu vou ler esse versículo último aqui de novo. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, isso tudo pela fé. Da fraqueza tiraram forças, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Então, lutas e batalhas, mas se esforçaram nas lutas e nas batalhas, né? Se puseram em fugas os exércitos estranhos. Querido, essa
essa fé que eu falei com você, que é uma fé condicional, é uma fé que ela é relativa. Eu creio, mas tem restrições. Eu creio, mas eu preciso de ajuda. A fé intencional não, a fé intencional ela é objetiva, ela é absoluta, é uma fé que acredita sem restrições. Por quê? Porque Deus não depende das circunstâncias para agir, Ele é Deus independente das circunstâncias, e nós estamos acreditando que Deus é muito maior do que tudo isso que vivemos e tudo isso que você está passando. Eu sei que existem muitas incertezas, eu sei, é um momento de instabilidade, de dúvida, mas fique tranquilo, querido. E aí, fica tranquilo, pastor? Eu estou numa campanha, o seguinte, hashtag fique em paz. Porque está todo mundo, hashtag fique em casa, ok, é importante obedecermos isso, mas meu irmão, hashtag fique em paz. Tá bom? Está sendo preparada aí, inclusive uma arte para a gente divulgar isso. Fique em paz. Por quê? Porque, pastor, você está minimizando o problema? Eu não estou minimizando o problema, eu estou mostrando o tamanho de Deus. A questão não é minimizar o problema, a questão é maximizar Deus, porque Deus é maior do que qualquer situação que possamos estar vivendo. Então é isso, eu não estou minimizando o seu problema, porque talvez você está aí me assistindo, é um autônomo, é um profissional liberal, é alguém que depende do comércio, alguém que depende das coisas estarem acontecendo para sobreviver, e eu sei que esse momento traz muita luta no seu coração, embora algo no seu coração diga que vai ficar tudo bem, ao mesmo tempo tem um misto de sentimento que você fala, você diz, poxa, vai ficar tudo bem, mas como vai ser esse tudo bem? Então eu quero dizer para você que não existe problema grande o suficiente que Deus não pode, mas é impossível aos olhos humanos, só é impossível aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus não é impossível, para Deus tudo é possível, e é sobre essa fé que eu estou falando para você, uma fé destemida, uma fé, meu irmão, uma fé que ela é intencional, ela é certa, é certeza, não é uma fé condicional, é uma fé determinada. Como está a nossa fé nesse momento? Porque é nessa hora que provamos a nossa fé. Muitas vezes é nessa hora que, sabe, que a gente está enfrentando o problema, e muitas pessoas podem estar enfrentando esse mesmo problema que você, e podem ter atitudes diferentes. Você entendeu isso que eu falei? Pessoas que estejam enfrentando o mesmo problema podem ter atitudes diferentes dentro do mesmo problema. Por quê? Fé. Uma fé muitas vezes, que eu não estou falando de pessoas, preste atenção, querido, eu não estou falando de pessoas que não têm fé, porque quem não tem fé está bolando suas estratégias para sair dessa crise. Eu estou falando com pessoas de fé. Sabe aquela palavra, por exemplo, 1000 cairão do meu lado, 10.000 outros, 1000 vão cair de um lado, 10.000 vão... Você está achando que está falando de pessoas que não têm fé? Não, está falando de pessoas com fé, porque do teu lado, quem anda do teu lado? Eu acredito que anda do seu lado pessoas de fé. Então quando a Bíblia fala que um tanto vai cair de um lado, outro tanto do outro, são que pessoas que são os incrédulos, os ateus, os inimigos? Não, são pessoas que têm fé também, mas muitas vezes não vão perseverar até o fim. Em nome de Jesus você vai perseverar até o fim, e você em pé vai ajudar a erguer esses que caíram do seu lado, em nome de Jesus, que você vai ter uma fé destemida. Então, veja aqui, querido, que diante da mesma situação, pessoas têm atitudes de fé diferentes, elas enfrentam o problema de maneira diferente, e é nisso que eu quero voltar ao texto de Hebreus que eu li com você, porque tem uma pessoa dessa lista aqui, que é Baraque. Baraque entrou na galeria dos heróis da fé. Baraque está aqui nessa lista, e ele foi o exemplo mais próximo daquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar. Por quê? Porque Baraque é uma pessoa de fé, está aqui na galeria da fé, pronto. O autor de Hebreus diz assim: me faltaria tempo para falar de Baraque, de tantos outros ali. Davi está na mesma lista que ele, você entende quem está aqui? Gideão, Davi, está na mesma lista, então são pessoas de fé. Só que Baraque, ele precisou de um algo a mais na fé dele, e é isso que eu quero usar para você como exemplo aqui, de uma fé condicional e de uma fé intencional. Meu querido, que você faça parte de uma lista de pessoas de fé, mas que a sua fé seja uma fé destemida,
Uma fé intencional, uma fé absoluta, objetiva. Não eu creio, ponto final. Não é eu creio, mas eu creio, porém, não, eu creio. Acabou. Sabe, acabou, eu creio e vou continuar crendo. Mas as circunstâncias, não importa, eu continuo crendo. Mas e as situações, Deus continua no controle. Mas e esse problema, Deus está governando sobre ele. Deus não está, meu irmão, sem controle das coisas. Tem muita gente descontrolada, mas Deus está no controle de tudo. E é por isso que eu vou lá com você para Juízes agora. Você está com a sua Bíblia aí, Juízes capítulo 4, versículo 6. Juízes capítulo 4, versículo 6. Aqui conta a história de Baraque, como eu falei, que está em Hebreus, na galeria da fé, na lista de pessoas da fé, está falando aqui sobre Baraque, e uma pessoa que foi de uma fé muito maior que a dele, que eu não encontrei lá, Débora. Então, já que eu vou contar o contexto para você, mas vamos ler aqui a palavra, versículo 6. Débora, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Quer dizer, Deus já tinha dado uma ordem para ele, juntar o povo e ir para a guerra. E atrairei para ti ao ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, não irei. Querido, eu vou contar essa história para você. Os israelitas estavam vivendo debaixo de uma opressão nas mãos dos cananeus, fazia 20 anos. Se você ler o capítulo todo depois, eu te aconselho a ler o capítulo 4, o capítulo 5 de Juízes, para você entender tudo que eu estou falando para você, porque tudo que eu estou falando está aqui na Bíblia. Você vai perceber que fazia 20 anos que esse rei Jabim, ele oprimia o povo de Israel, e tinha um capitão do exército dele que chamava Sísera, que era terrível, que oprimia eles, que trazia para eles pobreza, ruína e miséria, entende? E já fazia 20 anos que esse problema alcançava todo mundo. Então perceba que o problema não era só de Baraque, o problema não era só de Débora, o problema era de todos os israelitas, todos estavam enfrentando o mesmo problema. Essa situação que estamos vivendo hoje está mais do que na cara. Você já percebeu? Não é um problema do ministro da saúde, não é um problema do presidente da república, é um problema nosso, nós estamos vivendo. E como nós estamos vivendo, como tem sido sua fé para enfrentar isso que nós estamos enfrentando? Como eu disse, tem uma fé que é circunstancial, é uma fé que é condicional, ou seja, se está tudo indo bem, eu creio na certeza. Se algo vai mal, eu já ponho um porém na minha fé. Ou sua fé é intencional, porque diante dos mesmos problemas, pessoas podem estar, meu irmão, vivendo e enfrentando o problema de maneiras diferentes. Tem gente que está otimista, tem gente que está olhando para frente, vendo que vai ficar tudo bem de verdade, mas tem pessoas sofrendo com isso, pessoas sofrendo terrivelmente com essa situação. Mas eu quero ministrar fé, porque hoje a fé vai entrar aí muito mais poderosa na sua vida, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. E a sua fé não vai ser mais condicional, vai ser uma fé intencional, uma fé objetiva. Não, eu creio e ponto, não é eu creio porém. Você viu o que Baraque fez? Você percebeu? Débora falou assim: Deus já falou com você que é para você ir vencer o inimigo, por que você não foi ainda? Aí ele falou assim: se você for comigo, eu vou. Tá, Deus falou, então tá bom, eu vou, eu creio. Mas porém, né, a palavra que ele usou aqui, porém, se você não for comigo, eu não vou. Quer dizer, ele está lá, queridos, é isso que eu estou falando para você, ele está lá na galeria dos heróis da fé. Então ele tinha fé, era uma pessoa de fé, não era qualquer um, mas a fé dele tinha um porém, a fé dele tinha um mas, a fé tinha uma condição. E é isso que muitas vezes, querido, sabe, faz com que pessoas enfrentem o mesmo problema de maneira diferente, que enfrentem o mesmo problema de maneiras opostas.
Então, eu quero chamar a sua atenção para essa parte do texto que eu li, porque todos estavam vivendo o mesmo problema. E Débora, ela teve, essa mulher, o nome dela significa abelha, né? Abelha. Então ela foi certeira, né? Ali com Baraque. Ela falou só: o Senhor já te deu ordem, Deus já te deu uma palavra, Deus já te deu uma promessa. Já que eu vou falar disso, Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma promessa. Então vai, porque Ele vai entregar os cananeus na sua mão, Ele vai entregar Sísera, Ele vai entregar Jabim, Ele vai entregar esse povo nas suas mãos. Então, meu irmão, aí Baraque, ele disse para Débora: olha, se você for, eu também vou. Sabe o que é isso aqui? Preste bem atenção nessa chave aqui, nesse código que eu vou te entregar aqui. Sabe, Baraque não falou para Débora assim: se você for, eu também vou, porque ele estava honrando Débora. Preste atenção, querido, preste atenção no texto, preste atenção aqui, porque na verdade você sabe que mulher nessa época que não ia para a guerra, não. Mulher nessa época não ia para a guerra. Sabe o que Baraque falou assim para Débora: se você for, eu também vou para a guerra? Ele estava dizendo o seguinte: olha, se você, Débora, tem fé suficiente para mandar eu ir, então eu quero ver se você vem junto comigo, porque se eu morrer, você morre também. Se essa guerra a gente dançar, você dança também. Se nessa guerra a gente perder, você perde também. Então eu quero que você vá comigo. Ele estava falando para Débora que tinha uma fé intencional. Faça esse paralelo. Essa fé intencional, não vai que o Senhor já entregou na sua mão, Deus já deu vitória, esse inimigo já chegou. Meu irmão, 20 anos oprimido, o povo, 20 anos. Então essa opressão que nós estamos vivendo tem data de validade, tem tempo para acabar. Aquele dia em Israel acabou, essa guerra aqui acabou, 20 anos de opressão acabou. Eu não sei quanto tempo ainda temos, mas eu quero dizer para você que tem prazo de validade. Deus vai intervir, Deus vai entrar, e nós vamos sair muito mais fortes dessa situação, em nome do Senhor Jesus. Depois dessa batalha que Israel se fortaleceu muito mais, saiu muito mais vitorioso. Mas veja aqui, querido, faça esse paralelo. E com qual fé? Porque eu sei que você tem fé, mas com qual fé você está enfrentando essa situação? Com uma fé condicional? Não, eu creio. Mas vai ser difícil, hein? Eu creio, mas não sei como vai ser. Eu creio, porém. Ou você apenas crê? Porque é difícil que eu estou pregando para você, parece que é simples, mas não é não. Não é simples assim, simplesmente crer e ficar em paz. Isso é um exercício todo dia. Porque Débora falou assim: pode ir que Deus entregou a sua mão, o inimigo vai cair, vai morrer, vai te dar vitória. Ele falou: você tem fé o suficiente, Débora, para falar que o inimigo vai? Então você vai comigo também. Ou seja, eu quero ser do meu lado, porque se eu morrer, você morre também. Será que essa fé condicional não está muitas vezes norteando a maioria dos nossos corações? Será que essa fé é circunstancial, onde a gente sempre coloca um porém, a gente sempre coloca uma condição? Queridos, em nome de Jesus, deixa isso cair por terra. Deixa isso cair por terra hoje, que a sua fé seja uma fé intencional. Desde que nós somos pequenos, nós ouvimos falar sobre fé, mas parece que até hoje a palavra fé ela toma uma outra proporção na nossa vida. Ela vai ampliando cada vez mais, porque é algo tremendo, é algo maravilhoso. Então, Débora, ela fala para Baraque: olha, o tempo dessa opressão acabou. Levanta-te. Levanta-te. E vai. Lá no versículo 14 do capítulo 4, no versículo 14, acho que dá para você ler. Aí, olha lá o versículo 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, levanta-te. É a minha palavra para você hoje, irmão. Levanta-te. Pastor, estou de pé, estou sentado, estou deitado. No seu espírito, levanta-te, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado. Preste atenção ali, porque ali tem uma palavra e uma promessa. Uma palavra e uma promessa. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. Palavra de Deus: levanta-te e vai. Promessa: o Senhor já entregou o inimigo na sua mão. Palavra: levanta-te e vai, enfrenta. Levanta-te e vai. Querido, não se proste.
Não fique, sabe, na sua mente, sabe, meus negócios vão fechar, talvez eu perca um emprego, como que vai ser? Levanta-te, eu também não sei, mas eu creio que vai ficar tudo bem sim, eu creio que nós vamos sair de mais uma situação como essa, porque Deus não perdeu o controle de nada. Hoje você tem uma palavra e você tem uma promessa, assim como foi para Baraque, a palavra era levanta-te e vai, a promessa é Deus já deu vitória. Então, em nome de Jesus, a palavra levanta-te agora, se posicione como filho de Deus e receba a promessa. Você vai sair mais forte, você vai sair vencedor dessa situação, em nome de Jesus. Deus sabe, usando o tempo de crise como um campo fértil para que a palavra seja liberada. Se você estava aqui no nosso culto profético, meu irmão, é claro que a gente não entende toda a dimensão da coisa, mas no culto profético aqui do dia 31 de dezembro, uma das palavras proféticas que Deus nos deu foi que haveria um tempo de crise, de muita crise, mas que até a crise seria um campo fértil para nós levarmos as boas novas do Evangelho. Boas novas significa muito mais do que boas notícias, porque está falando do Evangelho. Cristo morreu, ressuscitou, pagou o preço e temos de verdade a vida eterna. Aleluia, aleluia. Essas são as boas novas. Ministramos e falamos aqui que o tempo de crise viria, seria terrível, mas o povo de Deus ia se posicionar como filhos, ia se posicionar levando e carregando boas notícias nos lábios. Então que a sua fé seja uma fé intencional e não uma fé circunstancial, uma fé determinada. Eu estou falando aqui de Baraque, que está lá em Hebreus 11, na galeria da fé, uma pessoa de fé. Mas querido, a fé dele era condicional. Ele falou, se você for comigo, se você não for, porém, eu não vou. Aí Débora, depois você lê o texto, mas Débora fala para ele, tudo bem, já que você quer que eu vá com você, eu vou, mas a honra dessa vitória seria sua. Mas como você não quer ir, então a honra não vai ser sua, a honra vai ser pela mão de uma mulher. A honra vai ser pela mão de uma mulher. E Débora não estava falando dela não. Débora não estava falando dela não. Débora falou, eu vou com você. E a honra dessa vitória, que seria sua, Baraque, não vai ser sua, porque sua fé não foi total, sua fé foi relativa, sua fé foi circunstancial. Se der certo, se porém der certo, querido, Deus não está querendo pessoas condicionais, Deus está querendo pessoas intencionais, pessoas que têm certeza que vai sair dessa. Nós vamos sair dessa em nome de Jesus. Então lembre-se disso, você tem uma palavra e você tem uma promessa. E como que eu sei então, Urânio, que eu tenho que ter uma fé intencional? Eu já vou finalizar. A fé intencional, ela tem atitudes no mesmo nível do que acredita. A fé condicional, olha só, a fé condicional ela é que ensina. É aquela pessoa que fala, não, eu creio, eu acredito, mas a atitude dela não está na mesma altura, as ações não estão na mesma altura do que ela acredita. Ela tem um discurso de fé, ela fala de fé, isso é maravilhoso, já é o primeiro passo, mas as ações dela é de alguém que tem medo, é de alguém que ainda está duvidando, porque é circunstancial. Então ela tem um discurso nesse nível, mas ela tem ações nesse nível. Isso é uma fé condicional. Agora, quando a pessoa ela tem uma fé intencional, ela tem aqui, meu irmão, um discurso de fé aqui, ó, sem poréns, e ela tem ações no mesmo nível do que ela acredita. Será que você tem atitudes no mesmo nível do que você acredita? Porque de repente você pode dizer para alguém, não vai ficar tudo bem, mas no seu coração você está dizendo assim, vai ficar como vai ficar tudo bem? Como que vai ser isso? Como que nós vamos vencer? Não, vai ficar tudo bem, amém. E quando você vai para o travesseiro, você fala, porém, como eu vou pagar as contas? Porém, como eu vou pagar os boletos? Os boletos suspeitos, né? Quantos são os boletos suspeitos aí na sua casa, que vão ser pagos, e os que já foram confirmados que não vão ser pagos? Será que o nosso discurso está no mesmo nível das nossas ações? Porque a fé intencional ela tem isso, alinhamento.
Fé no mesmo nível de ação. Você acredita e toma atitude. Quando Baraque recebe aquela palavra e aquela promessa, ele tinha que se levantar e falar: Débora, já que eu venho com a vitória na mão, porque Débora era profetisa e era juíza, julgou muito tempo Israel ali. Mas ele falou assim: não, eu vou para a guerra, porém, se você não for comigo, eu não vou. Queridos, encerrando aqui, quando Baraque foi e Débora foi junto, e eles foram ali no Monte Tabor, que cita aqui na Bíblia, ele está próximo ao rio Quizon. Quando você for em Israel junto comigo, você, lá do Monte Carmelo, quando a gente subiu o Monte Carmelo, nós vamos ver o Monte Tabor, o Vale do Megido, ou Armagedon, o Vale do Megido, ou do Armagedon, ou Jezreel, é o mesmo vale. Quando a Bíblia fala Vale do Armagedon, Megido ou Jezreel, está falando do mesmo vale, ok? E ali passa um ribeiro de Quizon. Só que aquele ribeiro estava seco, porque é um ribeiro que ele corre águas quando tem o degelo dos montes ou quando a chuva é muito forte. Eu não tenho tempo de mostrar aqui algum vídeo para você, mas se você quiser depois pesquisar na internet sobre ribeiros ilusórios ou rios temporários, você vai ver que em Israel, às vezes ali, não só em Israel, em outros lugares, quando chove muito forte, o leito do rio está seco e de repente vem uma enxurrada de água. Foi essa a maneira com que Deus levou o inimigo e deu derrota para o inimigo. Císara, ele tinha um exército de carros de ferro, aquelas carruagens de ferro de guerra, onde eles atiravam no inimigo, o inimigo não conseguia atingir eles, o inimigo não conseguia bater eles, e eles só matavam, e eles iam com seus carros e cavalos. Quando você vai para o capítulo 5, que é um salmo ali de Débora, né? E ela, quando escreve aquele salmo, aquele cântico ali, ela vai relatando os detalhes de como foi que Deus deu a vitória, porque o inimigo era maior, o inimigo era mais forte, o inimigo era mais poderoso. O inimigo vem, e quando o inimigo veio, de uma forma tremenda, Deus manda chuva, e aquela enxurrada no ribeiro Quizon. Está entendendo, querido, que quando Deus falou com Baraque, vai para o ribeiro Quizon, Baraque está assim, mas o ribeiro Quizon está seco, o que tem lá no ribeiro Quizon? O que tem lá no Monte Tabor? O que eu vou fazer lá em cima do monte, que é um monte pequenininho? O Monte Tabor é um monte pequeno, perto do Monte das Oliveiras ou do Monte Carmelo, é um monte pequeno. Você vai ver que eu não estou inventando. Você vai em Israel um dia, você vai ver. Aí, tipo, o que eu vou fazer lá? Está tudo seco, não tem nada. Querido, tem coisas que Deus está falando com você que você não precisa entender, você precisa crer. Você não precisa entender com a sua mente, você tem que acreditar e fazer. E quando ele entendeu e foi com Débora para o ribeiro Quizon, Deus, de uma forma maravilhosa, manda chuva e as águas vêm. E a Bíblia diz que as águas levaram os inimigos, os carros ficaram atolados na lama, ficaram atolados ali naquele brejo. O inimigo não teve condições de usar as armas que ele tinha contra o povo de Deus. Então o povo de Deus venceu. Hoje Deus está desarmando o inimigo. Hoje Deus está tirando as armas do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa. De que jeito, pastor? Eu estou acabando de falar. Você não precisa entender, você precisa crer. Você não precisa entender, você tem que acreditar. Mas o rio está seco, o leito está seco, não tem água. Deus vai derramar chuva, Deus vai mandar água, e você vai ver o milagre acontecer. Não havia possibilidades naquela época de chover, mas Deus mandou uma chuva extraordinária. E Débora sai cantando e falando: Deus é um Deus maravilhoso. Ela canta e fala: os carros dos inimigos ficaram atolados, Deus levou os inimigos nas águas, aleluia. Algo que era improvável se tornou provável diante de uma atitude de fé. Deus vai honrar sua fé, suas escolhas e suas decisões. Deus vai honrar sua fé, suas escolhas e suas decisões. Vá para o lado certo. Tenha uma fé incondicional, tenha uma fé determinada, tenha uma fé intencional, não uma fé relativa. Eu creio, mas eu creio porque Deus pode fazer. Deus vai fazer, mesmo que você não esteja entendendo, Deus vai fazer. E sabe, querido, finalizando aqui, o rei Jabim, ele foge, e fugindo ali, ele chega até uma tenda de uma mulher. E chegando na casa dessa mulher,
Ele falou assim: olha, eu estou muito cansado, eu estou muito oprimido, eu estou angustiado, acabei de perder uma guerra, eu vou deitar aqui e vou descansar. E falou para a mulher, Jael, só você ler lá depois, Jael. Ele chega e fala para Jael: eu vou deitar aqui e vou descansar, que eu estou cansado da batalha. Você vigia a porta para Israel não vir aqui me pegar, vigia, e se eles chegarem você me esconde. Quando ele dormiu de cansado, Jael, ela pega uma estaca de madeira e um martelo e atravessa o crânio do inimigo. Nossa, pastor, que coisa terrível. Pois é assim que se venciam as guerras, é assim que nós lutamos as guerras. Não temos medo nem nada contra Satanás, nós vencemos o inimigo, nós vencemos Satanás, porque Cristo triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Cristo pisou a cabeça do inimigo. Não tenha medo do inimigo. O que o inimigo resta para ele, meu irmão, é um madeiro encravado na cabeça dele, e esse madeiro não é uma estaca cheia de ponta que Jael usou, esse madeiro é a cruz do Calvário, porque foi ali que Cristo já triunfou sobre ele. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Jael, então, ela mata ali o inimigo, ela desarmou o inimigo, ela acabou com o inimigo, finalizou, e ali a honra vem para a casa dela, a honra foi para a tenda de Jael. Lembra lá atrás quando Débora falou assim: olha, ô Baraque, você está acreditando parcialmente, então tudo bem, Deus vai te dar vitória, mas a honra vai ser para uma mulher. E essa honra caiu sobre a tenda de Jael, foi sobre a casa dela. Eu profetizo em nome de Jesus que mesmo aí na tua casa, Deus vai honrar e vai te dar vitória. Deus vai dar honra para você. Você vai sair vencedor nessa situação. Muita gente lá em cima está lutando no nível deles. Muita gente no nível da saúde, muita gente está lutando no nível deles. Amém, glória a Deus pela vida deles. Deus vai dar vitória, mas a honra vai ser na tua casa. Na tua casa vai ser mais unida, a tua casa vai ser mais temente a Deus, a tua casa vai se retornar para os caminhos do Senhor. A tua casa, meu irmão, vai perceber que estamos vivendo tempos, meu irmão, que estão anunciando a vinda do Senhor e vão correr para a presença de Deus. E eu creio que a honra vai ser para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. A honra é para a tua casa. Eu quero orar por você, e você que está com a ceia aí preparada na tua casa, você que não pôde vir aqui pegar, né? Eu aconselho você, nós vamos ficar aqui mais um pouco ainda e vamos poder tomar essa ceia, tá? Mas se você está com a sua ceia na mão, vai preparando aí, porque nós vamos de verdade, né, participar desse corpo e sangue. Quem está aí, chega para frente para a gente se organizar. Eu quero orar por você diante dessa palavra, e em seguida nós vamos participar da ceia. Eu queria pedir para quem estiver aí atrás, pode se aproximar um pouco mais aqui, vai ficar mais... Não tem muita gente aqui não, tá, gente? Não tem aglomeração não, algumas pessoas só. Nós vamos aproveitar esse momento para cear. Segure aí na sua mão, receba a oração antes da gente cear. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar cada casa que está aqui agora nos assistindo diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada um, Senhor, aqui que ouviu essa palavra tenha uma fé, Senhor, intencional e não uma fé condicional, uma fé, Senhor, que é relativa, uma fé que tem, Senhor, obstáculos, não, mas que seja uma fé destemida, uma fé que acredita sem porém, sem mas, uma fé que crê, Senhor, de verdade, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada casa, Senhor, cada tenda, Senhor, receba a honra agora da tua glória e da tua presença. Assim como Jael aqui, Senhor, a vitória foi na tenda dela, a vitória foi ali na tenda dela, seja essa vitória também na casa de cada um que está nos assistindo. Que essas pessoas que talvez estejam, Senhor, com medo, com receio de como vai ser daqui para frente, que não sabem, Senhor, coloca uma fé intencional, Pai, onde vai, Senhor, de verdade ficar tudo bem, vai, no final, vai dar tudo certo, mesmo que não estejamos vendo, mesmo que não estejamos percebendo como, mas vai ficar tudo bem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Então abençoa, Pai, cada casa, cada família, cada um que está aqui, Senhor, nessa manhã.
Abençoa, Pai, cada lar que está ali, Senhor, recebendo essa palavra, essa presença, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Graças a Deus. Queridos, o Senhor Jesus naquela noite, Ele segurou o pão e o cálice, né? E orientou ali os seus discípulos. Assim, nós podemos ser orientados agora que este é o corpo e este é o sangue do Senhor. Então, segure nas suas mãos, queridos, o corpo e o sangue. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de participarmos da Tua ceia, desse banquete, Senhor, na Tua presença. Que este corpo seja, Senhor, que este pão seja, Senhor, para a saúde do nosso corpo. Guarda-nos, proteja-nos, Senhor, de toda praga, de toda e qualquer doença ou enfermidade. Guarda a nossa casa, a nossa vida e fortalece-nos, meu Deus, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus naquela noite foi traído, tomou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos, participe do corpo. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. É o cálice da nova aliança, queridos. Que você seja fortalecido, né, por essa aliança de Deus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença, pela Tua graça. O Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre. Dá vitória, Senhor, em cada casa, em cada vida, para cada um, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a